Glória, glória a Deus. Aleluia. Paz, Senhor, irmãos. Glórias ao Senhor, nosso Deus, todo misericordioso, poderoso, cheio de glória. Êxodo capítulo 24. Aqueles que podem, nós ainda estamos com um probleminha ali na televisão. Mas se você estiver aí com a palavra, eu gostaria que você abrisse no livro de Êxodo 24. Glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. De Deus é toda honra, toda glória, todo louvor. E o papel do Espírito Santo é de nos manter sempre consciente disso. Amém? De que nós devemos entregar para Ele toda a glória. Dele é toda a glória, dele é toda a honra, todo o louvor. Êxodo 24, eu vou ler do verso 1. Eu vou ler de modo alternado, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Deus sempre tem um caminho em ascensão para você. Amém ou não? Você crê? O caminho de Deus é em ascensão, sempre. E essa é a consciência de todo aquele que entrou em revelação na presença de Deus. E quando eu falo em revelação, é que recebeu do Espírito de Deus revelação de quem Deus é. Êxodo 24, versículo 1 diz assim: disse também Deus a Moisés, olha o que ele diz a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Anadab, Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E ele diz assim: e adorai de longe. Então um grupo chama Moisés para estar na presença de Deus. Ele diz assim: olha, sobe até o monte. Sobe ao monte, versículo 2. Ele diz: só Moisés chegará ao Senhor. Ele fala que Moisés sim vai ter que chegar próximo ao local definido por Deus. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse. Depois do povo ouvir Moisés e de Moisés ouvir a Deus, Moisés relatou ao povo e todo o povo disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Se colocaram numa posição de obediência. O versículo 12 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Versículo 13 diz assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. E o versículo 15 diz assim: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Moisés, quando subiu, a presença de Deus, um Shekinah da glória de Deus, desceu sobre ele, desceu como presença de Deus sobre a vida de Moisés. Amém? Se você desejar colocar a mão no teu coração, quero orar, quero agradecer a Deus. Quando você tem motivo para agradecer a presença de Deus, diga amém. Deus é bom, Deus é misericordioso, ainda que haja um momento difícil na sua vida, seja grato, seja sempre grato a Deus. Seja sempre grato por causa do sangue do Filho dele, por causa da obediência do Filho dele, por causa da justiça que vem de Deus sobre nossa cabeça. Pai, nós te louvamos, meu querido Senhor, mais uma noite. E bendizemos o seu bom e glorioso nome. E pedimos tua graça sobre a vida do teu povo. E pedimos que o Senhor coloque sua palavra nos nossos corações, de modo que entremos em revelação, de modo que tenhamos compreensão da tua palavra e da verdade, e que as bênçãos do Senhor possam, querido Deus, trazer esclarecimento, ó Senhor, das nossas necessidades, da nossa posição,
O Senhor em Cristo nos exaltou, o Senhor em Cristo nos deu caminhos altos, abençoados na tua presença. Por isso, livra-nos agora, ó Senhor, de toda intervenção. Ó querido Deus, livra-nos da nossa carne, do nosso sangue, joga por terra, faz prosperar a tua palavra como semente de Deus, semente incorruptível, e que o Espírito de Deus tenha poder, ó Deus amado, para assumir a vida de cada um de nós e glorificar o Pai, e glorificar, Senhor, aquele que enviou Cristo para as nossas vidas, no nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Graças a Deus. Poder sentar. A palavra de Deus, ela sempre nos ensina coisas gloriosas e preciosas da parte do nosso Deus e do nosso Senhor. E nós lemos um texto, eu li mais ou menos uns 6 versos aqui. E você observou, se você prestou atenção na leitura, você vai observar Deus falando ao povo para que o povo subisse. Ele diz para Moisés subir, diz para Josué subir, diz para 70 anciãos subir, e diz para mais um grupo de pessoas subir, até um certo momento com Moisés ali. Mas para Deus falar, nós precisamos de entender o Espírito Santo. Você acredita que para Deus falar, ou para Deus inspirar, ou para Deus dar uma revelação, você acredita mesmo que Deus pediria aos homens para que eles subissem a um monte, para que eles subissem a uma montanha, para que eles fossem a um lugar mais alto, como alguém que diz, olha, se vocês subirem em um lugar alto, então vocês estarão mais perto de mim? Não era essa a maneira que Deus queria que os homens vissem, ou vissem aquela maneira de Deus tratar com eles. O que Deus gostaria que eles vissem, ou que eles ficassem marcados, é que Deus, quando manda o homem sempre subir, o homem pode estar em qualquer estado, Deus nunca vai falar desce. Deus falou para poucas vezes na Bíblia, desce até a casa do oleiro, mas a intenção de Deus é mostrar ao homem, que o homem, ele está em um caminho de ascensão para a presença dele. Essa é a maior consciência de uma pessoa, para que ela receba a libertação, para que ela receba a bênção de Deus, para que ela receba a graça do Senhor. Ela deve olhar a vida e pensar o seguinte, olha, Deus, por causa do seu Filho, me colocou em um caminho de ascensão para a glória dele. Amém? A bênção de Deus para a sua vida. Essa é a maneira do povo de Deus caminhar. Então eles caminhavam nessa virtude. Eles poderiam estar no cativeiro, poderiam estar no Egito, poderiam estar no vale, eles poderiam estar na caverna. Eles sabiam que o interior deles não estava nesses lugares, que os lugares não falavam nada sobre eles, mas o Deus que habitava neles falava tudo sobre eles. Eles tinham uma posição de filhos, eles estavam exaltados, não em si, não em arrogância, não em orgulho, mas na fé. A Bíblia diz que Deus nos glorificou em Jesus Cristo, seu Filho. Paulo disse assim, olha, eu não tenho nada do que me gloriar, senão na cruz. O que ele está dizendo? Lá eu morri, lá eu ressuscitei, e lá eu tive uma ascensão na presença de Deus. Lá eu fui exaltado na presença de Deus. Lá eu fui levado à presença de Deus. Lá eu fui levado a um fim, lá eu ressuscitei, e lá eu fui colocado na presença de Deus, justificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então essa é a consciência, e nessa consciência nós podemos então entrar em guerra, entrar em batalha, passar por momentos de dificuldades. Nessa consciência nós podemos ir e vir, nessa consciência nós podemos passar por processos difíceis, porque a nossa consciência de quem é Deus mostrou quem nós somos. Isso é muito sério, frase curta, mas séria. As pessoas que ainda estão lá embaixo são as pessoas que ainda não tiveram a visão correta da grandeza de Deus, e porque elas não viram a grandeza de Deus, não entenderam o grande amor que Deus revelou em Jesus por elas. Então elas ainda se encontram sem valor, elas ainda se encontram debaixo de um rebaixamento pessoal e espiritual, onde a Bíblia diz assim que Jesus já nos comprou desse lugar. Então você precisa nessa noite entender
o processo de Deus e a maneira como Deus vê o seu povo indo. Deus não vê o seu povo descendo, Deus vê o seu povo subindo, chegando, caminhando em direção à presença dEle. Então nós lemos um texto e muitas vezes o Espírito Santo está falando ali, suba ao monte de Deus, fica comigo aqui, esteja aqui. Deus em todas essas passagens está dizendo que essa é a sua posição. Então as vozes, as palavras, o comportamento de uma sociedade e qualquer outra coisa que tenta te rebaixar, que tenta te humilhar, que tenta fazer você sair desse lugar, não é legal nem genuíno contra você. Porque Deus já fez o que Ele deveria ter feito. Quando a Bíblia diz assim que Deus, Ele fala, sobe a mim. Deus não está falando, olha, eu vou te dar um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho de contentamento. Não, Ele está mostrando a direção, Ele está mostrando a posição, Ele está mostrando agora o lugar onde nós nos encontramos. Ele está mostrando que Ele trabalhou de dentro para fora. O pensamento máximo, mais elevado do Senhor para o seu povo, é que eles ocupem lugares altos. E esses lugares altos não são geográficos. Esses lugares altos é o lugar da salvação em Cristo. É uma posição de filho, de salvação. Existem muitas coisas, irmãos, que nós temos que começar a abandonar por causa do Cristo. E uma das coisas que nós temos que abandonar é os lugares das trevas. É o lugar da rejeição, da opressão, da angústia, do abatimento, da prostração. A consciência é aqui, ó. Ocupem lugares altos. Ocupar sua vida. Ela tem que ocupar essa posição porque ela foi conquistada para você. Esse é o direito que Deus em Cristo, Ele realizou por você. Ele quebra essa maldição da morte, te une novamente a Ele. Por isso Ele chama Moisés, Moisés, sobe a mim. As pessoas às vezes elas vão até o monte, até hoje nós vamos ao monte. Nós vamos ao monte para nos tirar do meio do barulho, do meio do falatório, do conforto da nossa casa, da frente de uma televisão, da tecnologia. Então nós subimos ao monte, mas o monte é terra, lá não tem nada de especial. Mas Deus está ensinando e demarcando a nossa consciência de que essa é a posição espiritual. O monte não é uma posição geográfica, é uma posição espiritual nossa. Você entende? Diga amém. Você não está sendo rebaixado. Deus, Ele abençoou sua vida em Jesus Cristo. Esse é o pensamento que Deus quer que você tenha. Que eles, no sentido correto, sejam um povo exaltado. No sentido correto, você é uma pessoa exaltada. Você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa em Cristo. Todos os movimentos de Deus são nessa direção para o seu povo. Todos os movimentos de Deus mesmo. Às vezes você não está na fase boa, mas o movimento de Deus é na direção que você está subindo, porque mesmo quando uma coisa não boa acontece, Deus está nos fortalecendo de dentro para fora, fortalecendo nosso caráter, fortalecendo nossa vida, nossa alma, nos dando visão, nos dando experiência. Então qualquer posição que nós estejamos passando, ela sempre vai ser uma posição de ascensão. Quando Paulo chegou à beira da morte, ele falou, olha, eu fui levado à beira da morte. Aí ele prestou atenção naquilo que aconteceu e falou assim, para que eu pudesse confiar em Deus. Então ele foi levado a um lugar baixo, mas na verdade ele estava tendo revelações que o colocariam em lugares muito mais altos, em relação a Deus, em relação a Cristo, que fortaleceria ele no restante da caminhada, que fortaleceria ele numa posição de louvor, de adoração. E isso nós precisamos de uma compreensão vinda de Deus. Se o Espírito Santo, se Ele não conduzir isso ao teu coração, as pessoas elas não vão entender, elas vão julgar como Adão julgava. Adão julgava o bem e o mal por aquilo que acontecia, porque essa é a natureza do homem caído. Então ele julga pelo acontecimento, ele julga, a minha vida está boa e minha vida está ruim, mas a pessoa espiritual elevada em um caminho de ascensão, ela tem uma visão espiritual da história, e ela consegue perceber todas as coisas que Deus está fazendo. É por isso que Paulo ele disse assim, que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Duas condicionais, amar e temer. As pessoas que amam e temem a Deus, elas conseguem perceber Deus trabalhando em todas as coisas. Elas conseguem perceber Deus agindo, Deus atuando, Deus se movendo. Às vezes Deus permitiu uma guerra para Israel, e Israel, principalmente com Davi, se colocava em louvor e adoração, mandava um grupo de adoradores na frente, e ali eles esperavam pelo Senhor, e aparentemente a guerra parecia má, mas de repente eles tinham despojos. Deus vai ter despojos para as guerras da vida, quando nós começarmos a perceber nossa posição, quando nós começarmos a perceber, e não é despojo material não, é despojo do conhecimento de Deus, é despojo de acrescentar coisas espirituais sobre nossa vida. Mas nós precisamos de entender, de discernir. Cada momento que chega, nós precisamos de ter uma visão que chega e que vem pelo Espírito de Deus. O homem que caminhava com Deus terminou a sua carreira aqui, subindo para o Senhor. Moisés andou no deserto durante muito tempo, mas quando Deus foi recolher, Deus falou para ele: sobe. Porque Deus queria que ele percebesse, Deus queria que a nação percebesse que o final da caminhada do deserto era subir, era de ascensão, era de glorificação, era de um povo abençoado. As nações tinham que ver, o povo tinha que ver. Se o povo de Deus, eles andassem na posição em que Cristo conquistou para eles, de cabeça erguida, julgando a glória do Senhor, julgando a grandeza do teu Senhor, irmãos, como nós mudaríamos as pessoas que estão à nossa volta? Como nós mudaríamos as pessoas que estão perto de nós? Porque quando elas viessem murmurar, quando elas viessem reclamar, nós falaríamos do lugar que nós estamos vendo. Nós teríamos uma palavra de revelação, nós falaríamos de uma posição que nós vivemos. Eles iriam falar da terra, das contas, do casamento, das famílias, e nós iríamos falar: não, eu vejo Jesus Cristo exaltado em poder. Sabe, é isso que o Espírito Santo, ele gostaria que o povo de Deus percebesse em relação à posição de cada um de nós. Essa é a nossa posição espiritual. A isso se dá o nome de libertação, de novo nascimento, de rompimento com o mundo, de crucificado para o mundo e o mundo crucificado para nós. Deus fez isso, Deus abençoou nossa vida. Isso é uma grande bênção. Então eles tinham essa graça, essa posição, esse lugar. Sabe por quê? Eles tinham a visão correta da vida. A vida passa, mas a vida com Deus, eles tinham uma esperança, e uma esperança eterna, uma esperança espiritual, uma esperança que não se baseava no que via, porque se baseasse no que via, não seria uma esperança, mas eles se baseavam naquilo que Deus prometia para eles. Mesmo que eles não recebessem, eles tinham uma visão de cabeça erguida da glória de Deus, eles iam em direção à glória de Deus. Sabe o que Jesus, quando ele fala que ele iria encontrar a glória de Deus, ele queria que a igreja percebesse que a igreja, a noiva dele, ela está caminhando em direção da glória de Deus. Como nós vamos em direção da glória de Deus e nossa alma, ela está em estado de humilhação ou de rebaixamento? Não, é um caminho de ascensão, é um caminho abençoado. Você está abençoado por Deus, você tem a graça de Deus. Você deve render seu coração a isso. Você deve parar de fazer julgamentos de acontecimentos isolados. Gente, é uma vida tão pequena. Se você deixasse o Espírito de Deus dimensionar para você aqui, o que é ter, o que é não ter, sabe, essas coisas todas na nossa volta, tentando nos fazer olhar para isso, para dizer que nós estamos sendo ou não abençoados. A diferença é a presença do Senhor na nossa vida. A diferença é a consciência que foi iluminada, elucidada, e que agora nós sabemos quem Ele é, e que agora, por saber quem Ele é, sabemos quem nós somos, que nós não somos merecedores, que nós não temos direitos, porque nós estamos mortos em pecados e delitos, mas Ele estendeu sua graça, Ele decidiu nos salvar, decidiu nos abençoar, decidiu nos dizer: sobe a mim.
Jesus, ele veio e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. A voz de Deus essa noite é: sobe a mim, vem a mim. Não no sentido de morrer e ir embora, mas no sentido da nossa consciência ser tirada dessa visão, sabe, de debaixo de maldição, e deixar que o Espírito nos leve para a posição verdadeira. Sabe que nesse lugar não tem homem que tire dali. Nesse lugar nada da terra pode tirar você dali. É um lugar seguro, é um lugar abençoado, é um lugar espiritual. O fim da viagem de Israel no deserto foi subindo a possuir a terra. Quando eles passaram pelo deserto, a Bíblia fala assim que eles agora tinham que subir. E esse ato deles subir era para demarcar todas as gerações, que todos aqueles que acreditam estão subindo para a presença eterna de Deus um dia. Então eles estavam subindo, eles passaram pelo deserto, mas agora eles chegaram num período que eles tinham que subir. Então Deus, ele quer demarcar seu povo. Deus quer um povo demarcado, Deus quer um povo com a mente aberta. Deus quer um povo livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus quer um povo assim. Então, o povo de Israel, eles estão subindo, eles não estão descendo, né? Conforme eles vão mostrando sua história, eles estão caminhando em direção a essa terra prometida. Foi governado por essas grandes temporadas, subindo para o Senhor em Jerusalém. Então, a Bíblia fala assim que eles tinham que subir 3 vezes por ano. Eles poderiam estar até hoje. Eles poderiam estar aonde estivessem. Eles poderiam estar aonde eles estivessem. Por isso que teve a festa de Pentecostes lá, que você sabe, e estavam todos reunidos ali. Eles tinham que subir até Jerusalém. Então, quando os salmistas, eles tinham que subir, os cantores tinham que subir, os adoradores tinham que subir, todos tinham que subir. Porque eles tinham 3 vezes por ano, porque Deus estava mostrando para eles, olha, Deus estava demarcando, fazendo um cíclico, para que eles entendessem que a vida deles era em ascensão, vocês estão subindo. É essa consciência que abençoa uma pessoa, em uma terra caída, em uma terra onde as pessoas morrem, em uma terra onde as pessoas, elas perdem, né? E Deus, ele está mostrando que nós temos que caminhar nessa visão, nessa virtude. O Senhor Jesus não acabou o seu curso na cruz, ou sepultura, nem nas partes baixas da terra, mas subindo. O próprio Senhor Jesus, quando ele foi se despedir dos seus discípulos, a Bíblia fala assim que então uma nuvem o cobriu e ele foi tomado, ele foi levado. Então essa é a maneira de Deus sempre falar. A igreja, seu corpo, é destinado a seguir neste caminho, ir para cima. É isso que traz libertação para a nossa vida. É quando o diabo, ele vem contra você, ele olha seu coração, ele vai tentar mostrar para você que você está debaixo de derrota, e ele encontra em você uma revelação de que você está subindo, uma consciência de filho, uma mentalidade abençoada, livre. E você diz dentro do reino de Deus, não adianta você tentar me atentar, não adianta você tentar provocar a minha boca para falar contra Deus, porque eu estou em ascensão. Eu fui retirado do reino das trevas e levado para o reino do Filho do amor de Deus. Sabe? Essa mente liberta, essa mente livre, essa mente, ela vai e ela vem. Essa mente não tem medo, essa mente não vive debaixo de angústia, tristeza. Essa mente, ela não tem ansiedade. Essa mente não usa a sabedoria do mundo, ela usa a sabedoria divina, a sabedoria espiritual, que é a redenção de Deus em Jesus Cristo. É saber que você foi pago, é saber que você foi comprado, é saber que você foi perdoado por Deus dos seus pecados. Essa é a nossa grandiosidade, essa é a nossa posição, conquistada por Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário. É assim que nós temos que nos posicionar, é assim que se enfrenta a vida. Não é quando a gente vai olhar o que tem na conta, não é quando nós vamos olhar o tipo do carro, não é quando nós vamos olhar o tipo da casa, não, essas coisas não, mas é quando você olha dentro de você, e você tem uma revelação de quem Deus é, o Pai Celestial, pelo Espírito de Deus, e isso traz conforto, segurança.
Isso abençoa a sua vida e sua existência, te traz consciência existencial. E quando você acorda pela manhã, você não faz medidas da vida fora dos contextos de Deus, não. Você faz as medidas da vida, você tem consciência da vida espiritual, na presença de Deus. E aí, se tem ou não tem, você já não é mais julgado por aquilo. Isso se chama libertação. Isso é bênção de Deus para a nossa vida. Acredite, essa é a bênção de Deus para a nossa vida. Todos esses movimentos, eles representam os pensamentos mais elevados de Deus para o seu povo. Os pensamentos de Deus sempre serão assim, que a sua igreja está indo para cima. Ainda que a vida fale que não, mas nossa posição espiritual, ela é de elevação, é uma posição espiritual em Cristo Jesus. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus sempre vai se mostrar nessa posição, nesse lugar. Caminhos altos, pensamentos altos. Revela para você. Se você entra no pensamento de Deus, você é levado para o pensamento de Deus, para aquilo que Ele pensa, não para aquilo que a gente pensa. Se você pensa nos pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus são altos. Então nós passamos a estar nos pensamentos de Deus. Isso é uma bênção de Deus para a nossa vida. Mas se você pensa em derrota, você fica no pensamento da derrota. Se você é tomado por ansiedade, você fica na questão da ansiedade. Nós ficamos naquilo que nos consome. É por isso que nós temos que nos entregar aos pensamentos de Deus. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A palavra fala que se nós estamos olhando para o lugar certo, nós vamos desejar, nós vamos buscar, nós vamos caminhar. Salmo 7:17 diz assim: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. As pessoas que estão debaixo de revelação, elas nunca vão dizer com Deus, sem a consciência de que Ele é um Deus Altíssimo. E não é questão geográfica, não, é uma posição mesmo espiritual, indescritível de quem Deus é, nele mesmo, em si mesmo. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós estamos diante do Senhor, o Altíssimo. Essa é a posição que mostra que os nossos corações começaram a conhecê-lo. É quando você começa a perceber que Ele é um Deus Altíssimo. O Senhor é um Senhor exaltado. Amém? Ele é exaltado, Ele é cheio de glória. A Ele é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Ele nos levou a conhecê-lo nessa posição. E você pode dizer nas suas orações: ó Senhor, o Altíssimo Deus. Sabe por quê? Porque é para esse lugar que você está indo. É porque é para esta posição, é nesta posição que se encontra seu coração de adorador. Não é uma posição no chão, não é uma posição terrena. Lembram de Jesus o que Ele disse? Olha quando, é lógico que era Jesus, eu sei disso. Mas olha a visão da pessoa, quando ela anda na revelação de quem é Deus. Ele disse, Jesus disse para eles assim: olha, eu sou do céu, vocês são da terra. E Ele estava dizendo, e eu vim tirar vocês da terra e levar para o céu. Eu vim abençoar vocês. Mas o coração do homem, ele tem uma necessidade de ser honrado na terra. Ele quer honra terrena. Ele quer honra que vem da boca dos homens.
Jesus ele disse assim que os ricos vão ter muita luta para entrar no reino de Deus, porque receberam na terra sua glória, receberam na terra seu louvor. Mas Paulo diz assim, mas bem-aventurado aqueles que recebem louvor de Deus. Quando Deus diz assim, olha, você é o meu filho amado. Quando Deus diz assim, entra bendito do Pai. É isso que é receber louvor de Deus. É quando Deus olha teu coração. É quando Deus falou assim, Daniel, teu nome é assunto no céu. Isso é ser abençoado. Isso é ter a revelação daquilo que Deus fez naquela cruz ali. Jesus ele tinha essa consciência, não, eu sou do céu, vocês são da terra. Ele disse, eu vim, mas eu vou voltar para a casa do Pai. Ele estava dizendo com isso para os seus discípulos, eu vim buscar vocês. Ele diz assim, não angustem os vossos corações, não fiquem atribulados. Eu vou e na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, ele disse. Ele estava indo para abrir o caminho. Ele diz que, em Hebreus diz que ele é o precursor dos seus irmãos. Então ele entrou primeiro no caminho que nós entraremos também pela fé. Você crê nisso? É essa a sua mente? É essa a sua atitude ao enfrentar a luta, ao olhar para a vida, ao enfrentar problemas? É assim que você segue a Deus? Sabe por que as pessoas não conseguem seguir Deus de verdade? Porque elas olham para a terra, elas olham para acontecimentos terrenos. Elas olham para as coisas que acontecem na vida de todo mundo, no sentido de não ser nada de diferente. Acontece mesmo, na terra vai acontecer. Quando essa peste aí, né, irmãos, a Covid chegou, a praga que a Bíblia fala, não foi só um tipo de gente que faleceu. Faleceu gente dentro da prisão, faleceu pessoas boas trabalhando, faleceu pessoas dentro de hospitais trabalhando. Tanta coisa aconteceu. O que significa isso? Significa que quando nós olharmos a vida, nós só conseguimos enfrentar ela com louvor e adoração a Deus. Quando nós conseguimos ter dentro de nós aquilo que Deus intenta colocar. Paulo disse assim, Cristo em vós a esperança da glória. O projeto de Deus é revelar seu Filho, é colocar seu Filho em nosso espírito para o conhecimento da verdade, de quem o Pai Celestial é. Quando Cristo veio, Cristo mostrou esse relacionamento e padronizou o modo como nós temos que caminhar com o Pai. O modo como Jesus caminhou com o Pai era o modo que ele via Deus. Ele disse assim, eu não falo nada que eu não tenho ouvido. Ou seja, e nem faço nada que ele não tenha falado. O que Jesus estava dizendo, eu vivo com minhas bases lá em cima. Essa é a consciência. Por quê? Porque aqui tem um ponto final, aqui tem. Mas esse ponto final, ele na verdade é a porta da revelação de todas as coisas. O Senhor deseja que tenhamos pensamentos altos sobre Ele mesmo. Presta atenção. Se temos pensamentos baixos sobre o Senhor, viveremos uma vida baixa. Existem pessoas que às vezes, elas vão pedir algo para Deus e elas colocam uma medida pequena sobre Deus, mas Deus é o Deus Altíssimo. O Deus que tudo pode. Nós não podemos ver Deus pelos nossos traumas, pelas nossas dificuldades que nós vivemos, pela nossa experiência, pela nossa vivência, não. Se o teu pai não foi bom, se tua mãe não foi boa, se a vida não foi boa, Deus é bom. E nós temos que ver a Deus dentro da visão dele, Deus Altíssimo sim, e exaltado em sua grandeza. Para que você possa encontrar a liberdade de ir na presença de Deus sem condenação, sem acusação. Então as pessoas, quando elas vão diante de Deus, elas vão assim, Senhor, eu acho que o Senhor não vai me ouvir. Elas já colocam o trauma para falar com Deus. Não. Ele fez justiça. Baseado no sangue dele, te deu o direito de entrar na presença dele. A Bíblia fala assim que nós temos que entrar com ousadia, sem culpa, sem condenação, sem levar nenhum peso de condenação, diz lá o livro de Hebreus. Se temos pensamentos altos sobre o Senhor, sempre subiremos.
Pessoas que têm a visão certa de Deus, elas sempre estão abrindo a boca e dando glória a Deus. Elas sempre estão dizendo para a vida é boa. Elas sofrem de uma maneira que glorifica a Deus. Elas passam pelas lutas de um modo que glorifica a Deus. Sabe? Porque elas têm a visão certa de que elas estão subindo. Elas não ficam paradas, paralisadas, neutralizadas. Pastor, nós somos super-homens? Não, nós somos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Sofrer, vai sofrer, o sofrimento ele tem, mas a boca, ela encontra algo dentro de nós, ela encontra a revelação e ela verbaliza, ela glorifica o nome do Senhor. Sempre deve ser assim. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus. Quando ele diz bendito Deus, ele está dizendo assim: olha, a fonte do que eu vou falar agora é o Pai Celestial. A fonte do que eu vou falar, Paulo dizendo, quando ele diz bendito Deus e Pai, ele está falando, a fonte é Ele, a fonte é o Pai. Você tem sentimentos que você foi encontrado por um Pai? Tem? Você tem sentimentos de que você foi abençoado pela presença de um Pai? Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele é a fonte, e são nas regiões aonde Ele está, nas regiões celestiais, a fonte de todas as bênçãos espirituais para a sua vida. E Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte, é um Deus altíssimo que pode todas as coisas. O versículo 20 ele diz bem assim: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus se assentou, como alguém que diz assim: terminei aquilo que eu fui fazer. Eu conquistei a posição para essas pessoas. E aí Paulo afirma isso em Efésios 2:6, ele diz: e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se essa posição ela não for real, se essa posição não for revelada, se essa posição não for esperançosa, se você não tem o desejo não de morrer, mas de estar lá, de conhecer Cristo, de vê-lo, de conhecer o Pai, de entrar um dia dentro dessa eternidade, se isso não está pulsando em nossos corações, nós precisamos buscar. Porque quando isso começa a pulsar dentro dos nossos corações, nós então nos libertamos de tudo isso aqui. Nós nos libertamos desse julgamento medíocre humano, de bons argumentos que hoje nós temos aqui, nesse nosso tempo, argumentos filosóficos ao extremo, contra Deus, contra a fé, contra a adoração, contra a posição de buscar a Deus. Tudo isso está sendo bombardeado por uma sociedade que quer trazer, que quer anular Deus do convívio das pessoas. Irmãos, é impossível. Para qualquer lugar que você buscar resposta, você tem que acabar em uma divindade. É impossível tirar Deus da nossa maneira de ver. Mas as pessoas, muitas delas, têm um Deus na vida delas. Mas esse Deus é o Deus que não é o Deus que a Bíblia está revelando como Pai, como fonte, como Criador. Porque o que cura as pessoas é elas entrarem em um relacionamento com o Pai Celestial. Jesus ele disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus ele sempre mostrava para os discípulos: diga a Pedro que o meu Pai, vosso Pai. Ele sempre queria que eles percebessem a paternidade, para que a eles fosse devolvido a cura. E que eles um dia, e que por meio de Jesus, o primogênito dentre muitos irmãos, estariam indo para encontrar o Pai Celestial. Se isso não nos libertar, você acha que vai libertar o quê? Dinheiro? Você acha que se isso não nos libertar, você acha que a faculdade vai nos libertar? Você acha que a nossa formação, você acha que um bom salário vai libertar? Nada vai libertar. O que liberta é o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. O que quebra a maldição é isso.
Salmo 149, versículo 1 diz assim: aleluia. Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. E o versículo 6 diz assim: altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes em suas mãos. O verso 4 diz assim: o Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. Vou te mostrar a ideia desse salmo, rapidamente, quando eles cantavam. A ideia é que mesmo no trabalho de guerra, eles possam sentir que estavam engajados no serviço de Deus. Mesmo em guerra, eles sabiam que estavam a trabalho de Deus. Mesmo passando por lutas, eles sabiam que estavam a trabalho de Deus. Mesmo passando por restrições, eles sabiam que estavam a trabalho de Deus. É por isso que eles louvavam a Deus. É por isso que é chamado de altos louvores, coisas lá de cima, coisas lá do alto. Quando nós aprendermos isso, quando nós ganharmos essa consciência, irmãos, uma paz sobrenatural, ela vai se instalar dentro de nós. Nenhuma condenação mais vai nos perseguir, nenhum medo vai nos perseguir, nenhuma ansiedade vai nos perseguir. Vida material não terá o poder de julgar quem você é, quem você não é. Você nunca mais vai se sentir rebaixado por isso e por aquilo, porque você foi elevado juntamente com Cristo. Essas coisas aqui, elas são julgadas por Deus como coisas caídas. Paulo falou que isso aqui são coisas passadas, coisas que ficaram para trás. João disse: olha, eu vi descer um novo céu, eu vi descer uma nova terra. Sabe, quando a nossa mente começar a ver, perceber aquilo que Jesus conquistou no Calvário, então uma libertação de dentro para fora, ela vai jorrar dentro de nós, e nada e nem ninguém nunca mais vai nos arrancar dessa posição. É isso que quer dizer estou em Cristo. É isso que quer dizer estou em Cristo. Estar em Cristo significa que você está no mesmo Espírito pelo qual Ele viveu, pelo qual Ele adorou. O Pai disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito. Adorar a Deus em espírito é destituído de uma dependência material. Deus me dá para eu te adorar. Em espírito significa que nós entramos na natureza divina pela fé, daquilo que Ele é, das promessas de Deus, e não dependemos das coisas materiais, em espírito e em verdade. Quando isso ocorre nos nossos corações, nós fomos libertos. Esse é o povo que Ele colocou na terra. Esse é o povo que Ele enviou para o mundo para pregar o Evangelho e anunciar a palavra. Ele não enviou um povo para se apegar mais. Ele não enviou um povo para mostrar poder aquisitivo. Ele não enviou um povo para dizer que tem poder material de conquistar. Não, Ele mandou um povo que adore a Deus em espírito e em verdade. No Espírito Santo, na revelação de quem Ele diz que Ele é. Deus seja louvado. Ele diz assim, meu texto diz, e que guerra devem ser subjugadas e mantidas sob a consciência de que são meros instrumentos na mão de Deus para cumprir seus propósitos. Essas pessoas que pelejavam dentro do mundo espiritual, elas sabiam quem elas eram, e que elas eram instrumentos para cumprir o propósito de Deus. Elas não estavam na terra lutando mais pela posição, pelo nome, pela fama, pelo conhecimento. Elas não estavam mais lutando por isso, agora elas estavam dentro da revelação, agora elas estavam do céu para a terra. Elas dizem, o que Jesus falou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Libertação total. E aí dentro disso, claro, Deus vai abençoar a sua vida, a minha, vai deixar ter coisas, mas a consciência, a parte onde o homem mastiga ali a condenação, a tritura, todo dia a condenação, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, tem medo de morrer, tem medo de doença, tudo isso, quando entra na revelação, sofre sabe, Deus dissolve, Deus destrói tudo isso, e nos leva até o conhecimento dEle,
E na presença de Deus nós temos altos louvores de um ser consciente de que agora nós estamos a trabalho do reino de Deus, que agora nós estamos aqui para que Deus seja exaltado e glorificado, e de que agora tudo que nós fazemos para a honra, glória do nome do Senhor. É muito para os ouvidos de muita gente, disso você pode ter certeza, mas se ser muito para o ouvido de muita gente, eu não falo aqui, mas em qualquer lugar, não importa, porque essa é a verdade, porque um Deus Criador criou a criatura para o louvor da glória dEle. Se encontrar, depois de ter encontrado a Deus, significa que eu voltei para o estado de verdadeiro adorador. Quando alguém diz, eu encontrei Deus, essa pessoa está dizendo, me tornei um verdadeiro adorador. Essa pessoa não vai fazer campanha para poder enriquecer a vida. Essa pessoa não vai atrás de título, titularidade. Essa pessoa vai atrás de Deus, porque agora ela encontrou a Deus. E quando ela encontrou a Deus, ela encontrou o objetivo, porque ela foi criada. Deus se torna o ar que respiramos. Eles teriam a consciência que estavam envolvidos em objetivos elevados, que estavam cumprindo os grandes desígnios do Deus Altíssimo. Você está envolvido em projetos grandes de Deus agora. Por quê? Porque sua consciência foi aberta, agora tem luz, agora você está esclarecido, agora você não anda nas trevas. Jesus diz assim, eu sou a luz e aquele que está em mim não tropeçará. Agora você não vai tropeçar no mundo. Agora você está esclarecido, então sua vida agora tem um sentido. Ah, pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Se você estiver trabalhando lá, você é uma luz. Lá você é uma pessoa que abençoa outras pessoas. Lá você é uma pessoa que tem direção. Lá você é uma pessoa que mostra caráter, tem moralidade. Lá você é uma pessoa esclarecida sobre a vida. Lá você é um conselheiro. Lá você apazigua. Lá você não é um fofoqueiro. Você não é um mexeriquento. Sabe, lá você ajuda, você provoca a paz das pessoas, porque agora você tem o Cristo vivendo dentro de você, você recebeu pela fé. Sabe o que significa isso? Vem a mim. E significa que esse é o caminho alto que nós estamos indo, esse é o caminho alto. Aí vem, lá Isaías fala assim, bem-aventurados os pés daqueles que sobem aos montes. Nós estamos subindo sempre. A partir de hoje, aconteça o que acontecer na sua vida, saiba que você nunca estará descendo. Em Cristo ninguém desce. Em Cristo ninguém... Só dá para entender quem sabe o que o Espírito Santo está dizendo. Ninguém desce em Cristo. Ele já desceu nas partes baixas da terra. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele se assentou à direita do Deus o Pai. E Ele te levou juntamente com Ele. E quando Ele se assentou, te fez assentar juntamente com Ele. Essa é a posição de todos aqueles que ganharam a consciência, de todos aqueles que agora sabem quem Cristo é. É dessa maneira e dessa forma que nós caminhamos no Senhor. Fique em pé, no nome de Jesus Cristo. Nós temos que ter a comunhão com Jesus lá nos lugares celestiais onde Ele está. Paulo disse lá em Colossenses capítulo 3, que aqueles que nasceram do alto buscam as coisas do alto. Ele diz bem assim, onde o Senhor está. Aqueles que nasceram do alto buscam as coisas de cima, onde o Senhor está. Nunca mais o povo de Deus foi chamado para fazer isso aqui, ó, olhar de cima para baixo. Não com orgulho ou contra pessoas, não. Mas por causa da condição de saber olhar a vida, discerni-la, percebê-la, ver o Pai nela, ver o Criador nela. Sabe o que é você olhar a vida e saber que tem um Deus que te sustenta? Pastor, mas eu trabalho, sim, mas Deus te sustenta. Um Deus que não te abandona, um Deus que não vira as costas. Pastor, mas está doendo, tem dia que eu não sei o que vai acontecer, mas Ele está olhando para você. Deus não vira as costas para ninguém. Basta você
Fazer como Moisés. Vem, Moisés, sobe a mim. Basta você essa noite só subir. E mesmo quando descer é um momento ruim da sua vida, você estará subindo. Cante, louve, adore, bendiga o nome do Senhor. Ele falou assim, lá no o salmista falou assim: eu vos farei galgar sobre os montes. Ó, o monte faz assim, né? Aí vem um vale, aí tem outro monte, aí tem um vale. Ele falou assim: não, mas eu vos farei galgar sobre os montes um caminho reto, por causa da presença dele na tua vida. Amém? Quando você encontrar pessoas murmurando, não faça aliança de murmuração, não faça aliança de reclamação, não espragueje contra a vida, porque você está em condição de salvo, você está em ascensão, você está subindo. Estamos indo para Santa Jerusalém, e ninguém pode arrancar. A Bíblia fala assim, que nesse caminho até os loucos entrarão. Nós precisamos de prestar atenção, dar atenção ao Espírito Santo e deixar Ele trabalhar. Amém? Eu quero orar com você, junto com você, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Orar pela sua vida, orar por aqueles que estão assistindo, que vão assistir amanhã e depois essa mensagem pela internet, e pedir a Deus que o cubra com o sangue dele, e que te dê uma mentalidade elevada aonde o Cristo está, nas regiões celestiais. A maldição é um rebaixamento, e Ele veio quebrar essa maldição e levantar você. Ele te levantou em si mesmo por causa do sangue dele. Amém? Você pode aplaudir Jesus antes da gente orar? Aplauda o Senhor. Graças a Deus. Glórias. Coloca a mão no seu coração. Entrega tudo a Ele. Entrega os teus caminhos, medos, ansiedades. E peça a Ele a revelação para que você tenha essa mente no nome de Cristo. Pai nosso, nós te damos honra. Glorificamos seu bom e teu santo nome nesta noite, neste lugar. E pedimos o poder do teu Espírito para que cubra seus filhos agora. E para que quebre, Senhor, e rompa o poder da maldição, o poder do rebaixamento. O Senhor veio para honrar e levar muitos filhos à glória, diz o livro de Hebreus. Por isso, no poderoso nome do seu Filho, Jesus Cristo. Ó Deus, toca seu povo. Meu Deus amado, de dentro para fora. Senhor, visita a mente, visita o coração. Repreenda todas as vozes de rebaixamento, vozes de maldição, vozes de prostração, vozes de angústia. O Senhor eleva teus filhos. Senhor, eles receberam a fé. Eles receberam e depositaram a fé na tua palavra, a fé em sua proposta de salvação. E por isso agora eles receberam paternidade. Pai nosso, que todo espírito contrário, que toda obra de maldição, ela seja quebrada, desfeita e repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, glorifica e exalta o seu poder sobre a vida dos teus servos agora. Visita com autoridade, Senhor, muda a estrutura e dá aos teus filhos o conhecimento do caminho alto, do caminho em Cristo, Senhor, do caminho pelo qual nós andamos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, graças a Deus. Amém.